a igreja do Senhor abrisse a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 6, do verso 1 ao 11, amém? Oséias, no Antigo Testamento, né? Depois de Ezequiel, Daniel, né? Aí vem Oséias. Eu acho que depois de Daniel vem Oséias. Amém? Oséias capítulo 6, do verso 1 ao 11. Eu vou ler, amém, enquanto os irmãos acham para a gente ganhar tempo. E a palavra de Deus diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A sua saída é como a alva, é certa, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz, porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Vejam uma coisa horrenda na casa de Israel: ali está a prostituição. Efraim, Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Senhor maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai, obrigado, Deus, por tudo que foi realizado aqui. Deus, nesse momento, nós mais uma vez te pedimos, fala conosco aqui, Senhor. Repreende qualquer espírito de distração, repreende qualquer cansaço físico, e que a tua palavra, Senhor, venha atingir o objetivo que ela foi escrita e revelada aos nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto da palavra de Deus, ele traz um alerta aqui, através do povo de Israel. Oséias capítulo 6, do verso 1 ao 11. Amém? Esse texto nos traz, irmãos, uma advertência que serve para cada um de nós também em nosso tempo. Oséias capítulo 6, do 1 ao 11, fala sobre o perigo de uma falsa conversão, ou um perigo de um falso arrependimento. Então, amados, não há nada mais perigoso, não há nada mais perigoso do que uma falsa conversão. Amados irmãos, não existe nada mais perigoso do que uma pessoa pensar que é salva, que é convertida e ela não ser. Não há nada mais perigoso do que isso, amados. Não há nada mais perigoso do que uma falsa segurança de salvação, sem verdadeiramente ter tido uma vida transformada por Deus e pela palavra de Deus. Nós ouvimos um louvor aqui que o diácono Enivaldo cantou: nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, amados, sabemos que a conversão é uma mudança de direção. Antes a pessoa estava voltada para a corrupção do mundo. Antes nós estávamos voltados para o pecado, voltados para os desejos da nossa velha natureza incorrupta. Mas quando nós se convertemos, houve uma volta para Deus. E essa volta houve
arrependimento de pecados e abandono do pecado. E as coisas que antes ofendiam a Deus, na nossa vida nós vivemos uma nova vida agora, que é uma vida voltada para Deus, uma vida que agrada a Deus. Isto é conversão, amados. Isto é a verdadeira conversão. Então nós temos percebido hoje em dia, amados, muitas pessoas aparentemente, se convertendo ao Senhor Jesus. Nós vemos muitas igrejas sendo abertas, nós vemos muitas pessoas confessando Jesus com as suas bocas, nós vemos muitas pessoas enchendo as igrejas, frequentando igrejas, alguns sendo batizados, alguns fazendo parte, do rol de membros da igreja local, da denominação que essas pessoas frequentam. Mas, amados, nós também temos visto, amados, muitos escândalos dos povos que se dizem povo de Deus. Nós temos visto, amados, muitas pessoas que dizem ser crente, que andam na prática da mentira. A mentira, para muitas dessas pessoas, tem se tornado algo normal. Nós temos visto muitas pessoas enganando as outras pessoas. Nós temos visto muitas pessoas dizendo ser cristão, sendo falsos, vivendo de falsas aparências. Nós temos visto, amado, muitas pessoas, irmãos, com seus corações cheios de mágoas, de amarguras, de ódio, de rancor. Pessoas que estão dentro da igreja, amados. E quando a gente conversa um pouco de tempo, a gente percebe que muitas dessas pessoas não conseguiram perdoar ainda nem as pessoas que ofenderam essas pessoas. Dentro do coração de muitas pessoas estão cheios de ódio, de rancor, de sentimento vingativo, de pagar o mal com o mal, de dar conselhos para o mal, e a gente olha e diz: meu Deus, o que está acontecendo com este povo? E essas pessoas, amadas, estão muitas vezes dentro das igrejas, não conseguem perdoar ninguém, não conseguem perdoar as pessoas que ofendeu. Crentes, amados, que não conseguem amar verdadeiramente ninguém. Crentes, amados, egoístas, que só conseguem pensar em si mesmo. Crentes que por onde passa dá mau testemunho, e através das suas atitudes, amados, que essas pessoas têm dado lá fora, o nome do Senhor tem sido cada dia escandalizado. Nós temos visto coisas absurdas aí, amados. Eu estava assistindo um dia desse um documentário sobre uma determinada igreja, que é uma das mais rígidas que existe, que mais fala de santidade, e depois foi descoberto que o pastor fundador daquela igreja era um pedófilo, aquele homem vivia em adultério, a filha em adultério, todos que faziam parte daquele ministério, amados, vivendo em uma farsa. E essa igreja ainda existe, e é cheia de membros que pregam, muito legalismo, muita coisa que não é pecado eles dizem que é, mas o que é pecado eles praticam. E nós temos visto, mas que não há nada mais perigoso do que uma falsa conversão, do que uma pessoa que acha que teve um novo nascimento e ainda não teve. Crentes que por onde passam, mas causa destruição. Meu irmão, tem crente que é complicado, amados. Num trabalho, meu irmão, arruma confusão com todo mundo. Num trabalho, briga com todo mundo. Crente encrenqueiro. Tem pessoas briguentas, meus irmãos, que a vida é cometer brigas, desavenças. E, amados, o profeta Oséias, ele estava aqui dirigindo a sua mensagem, onde a sua grande maioria era o reino do norte, chamado Israel. Reino do sul era Judá, reino do norte era Israel. E ele profetizou quando Jeroboão II era rei de Israel. E quando o profeta Oséias estava em atividade, ele estava vivendo em um período onde a nação de Israel crescia muito. Aquela
fazia comércios com várias nações, estavam vivendo uma vida de prosperidade, de riqueza, né? Estava se expandindo muito, porém, espiritualmente, aquela nação vivia em um tempo de trevas. Oséias, amados, denunciou a infidelidade do povo de Israel. Eles estavam sendo infiéis a Deus, apesar de estar vivendo um período muito próximo e abençoado materialmente. Amados, e Oséias pregou arrependimento de pecado para o povo, que caso o povo se arrependesse, caso o povo não se arrependesse, Deus iria derramar o seu juízo sobre eles. E Oséias foi e levou a mensagem ao povo de Israel, amados, mas pelo que parece eles não levaram a sério, eles não se arrependeram, e o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, onde ela foi invadida, dominada, escravizada pelas mãos dos assírios. E a disciplina de Deus chegou para o seu povo, que estava rebelde e desobediente, que não deram ouvido à mensagem de Deus através do profeta. E a mensagem era: se arrependam-se dos seus pecados. Amados, o próprio Deus instruiu o profeta Oséias a casar com uma prostituta, amados, chamada Gomer, que ele deu 3 filhos, sem mesmo que o profeta sequer tivesse certeza de que era pai das 2 últimas crianças. E Gomer, a sua esposa, com o tempo abandonou o profeta Oséias para juntar-se a um outro homem. E coube a Oséias a responsabilidade humilhante de comprar de volta a sua própria esposa, porque Deus ordenou. Isto para ilustrar, amados, sobre como Israel estava diante de Deus, porque aquela nação estava se prostituindo contra Deus, estava sendo infiel ao próprio Deus, adorando outros deuses. Era a infidelidade religiosa, a prostituição religiosa. E tudo isso aconteceu com o profeta, com permissão de Deus, para retratar como o povo de Israel havia feito com Deus. Eles abandonaram a Deus, se prostituíram com seus ídolos, cometendo adultério espiritual com falsos deuses. Meus irmãos, Israel estava desfrutando de paz política, Israel estava desfrutando de prosperidade material, mas estava afundado na corrupção moral e na idolatria. Apesar de tudo estar bem, a nação está em paz, tudo está muito próspero, muito dinheiro no bolso do povo, o povo estava se prostituindo, o povo estava adulterando contra Deus, o povo estava derramando sangue de gente inocente, os homens estavam se embriagando em vinho, os homens estavam se prostituindo, estavam adulterando, estavam idolatrando, a nação estava, mas, em um declínio moral. E a disciplina do Senhor veio à nação de Israel, onde Israel foi derrotada pelo exército do assírio. E 30 anos mais tarde, 4 reis de Israel haviam sido assassinados por seus sucessores. O texto lido aqui, amados, é uma repreensão acerca da vida religiosa vazia daquela nação. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não viva uma vida religiosa vazia, uma vida religiosa apenas de aparência. Irmãos, Oséias denunciou o sacerdote e todo o povo, e nessa denúncia nós podemos visualizar uma falsa conversão, que aquele povo tinha apenas de aparência, porém não era verdadeira. Então, amados, através desse texto aqui, nós veremos as características de uma falsa conversão. A primeira característica, amados, que gera uma falsa, que denuncia uma falsa conversão, é que ela é gerada
por uma religiosidade sem vida. Uma falsa conversão, ela gera uma religiosidade sem vida. Veja aqui, Oséias 6, do verso 1 ao 3. Isso é o povo falando para Deus: vinde e tornemos ao Senhor, ou retornemos ao Senhor, porque despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. E o verso 6, o Senhor diz a eles: porque eu quero a misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Meus amados irmãos e irmãs, aqui, amados, aparentemente aquele povo estava se arrependendo diante de Deus, porque está dizendo assim: ó, vinde e tornemos ao Senhor, ou retornemos ao Senhor, nos convertemos ao Senhor, porque eles ouviram a mensagem, sabiam que Deus ia disciplinar, Deus ia castigar. E o que aconteceu com esse povo? Fingiram um falso arrependimento, amados. Glória a Deus. Os 3 primeiros versículos constituem uma oração do povo, que aparentemente era uma oração de arrependimento. No entanto, o Senhor rejeitou esta oração, porque ela não se fundamentava no amor a Deus, não por conhecer a Deus, mas por medo do castigo de Deus. Uma falsa conversão leva as pessoas a ter medo do castigo de Deus. A pessoa não está se convertendo porque ama Deus, porque ela tem medo do castigo. Ela não está se arrependendo porque ela ama Deus, ela respeita Deus, ela honra Deus. O arrependimento é com medo do que pode acontecer, a consequência do pecado que vai acontecer na vida dessa pessoa. Meus irmãos, isso é um falso arrependimento. Isto gera uma falsa conversão. Não era um verdadeiro arrependimento, mas era um falso arrependimento, onde estava levando eles a voltar para Deus, não por amor a Deus, não por conhecer a Deus, mas por medo do castigo de Deus. Nós não devemos, amados, ter medo do castigo de Deus. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, não é com medo da consequência do pecado, mas sim, mas por amor a Deus, repúdio ao pecado. Porque nós não queremos mais cometer o pecado, porque nós amamos, honramos Deus. Não é algo com medo, porque Deus pode me castigar se eu cometer tal pecado. E era isso que estava acontecendo na nação de Israel aqui. O problema deles de tornar o Senhor é porque eles queriam que o Senhor sarasse eles, e eles sabiam que o Senhor ia abençoar eles. Não era simplesmente, amados, um amor genuíno a Deus, de ser fiel a Deus. Então, amados, um arrependimento que lamenta apenas a consequência do pecado, é um arrependimento superficial e falso, amados. E Deus sabe. Não adianta as pessoas se voltarem para Deus, não por amor a Deus, mas com medo de ser castigado por Deus. As pessoas se devem se voltar a Deus, amados, se converter ao Senhor por amor a Deus, por amor da sua misericórdia, da sua graça, por amor pelo que Jesus Cristo fez na cruz por cada um de nós. E nós voltamos, amados, com amor, com alegria. Não é nada penoso, não é nada com medo, não é algo superficial, mas é algo real. Então o propósito de Deus na disciplina do seu povo aqui, amados, não era a destruição, mas a restauração, para levar o povo a uma conversão genuína.
E a conversão genuína, ela é manifesta através de duas coisas. A conversão genuína é manifesta através do verdadeiro arrependimento e fé. Tem esses dois elementos. Não é apenas crer, também tem que se arrepender. E o arrependimento, mas o povo aqui queria apenas livrar-se da consequência do pecado e não do pecado. O verso 1 eles diz assim: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará ferida. Ou seja, estavam querendo voltar para o Senhor, para que o Senhor sarasse eles, abençoasse eles, porque eles tinham sido castigados por causa disso. Mas não era, amado, um amor genuíno, e Deus que sonda o coração, Deus sabe. Os judeus estavam preocupados, mas em serem curados, não serem purificados. Eles estavam querendo felicidade, não santidade. Não queriam realmente uma mudança da circunstância, não uma mudança de caráter. O que eles queriam na realidade é se livrar daqueles problemas, daquele castigo. E muitas vezes, amados, nós temos visto isso. O falso arrependimento, o arrependimento superficial, leva as pessoas a virem a Deus com medo do castigo de Deus e pelas bênçãos de Deus. As pessoas vêm até Jesus porque elas querem ser abençoadas. As pessoas querem vir até Jesus, não, eu tenho medo de ir para o inferno. Isso não é arrependimento genuíno, amados. Nós não devemos vir a Jesus porque nós temos medo de ir para o inferno. Nós devemos vir até Jesus porque nós amamos Jesus, porque nós reconhecemos nosso pecado, porque verdadeiramente, amados, Jesus morreu para nos salvar, derramou seu sangue precioso para nos purificar de todos os nossos pecados, e nós devemos ir a Jesus com gratidão, com alegria, com satisfação, e não com medo. Não com medo. Muitas pessoas passam a crer em Jesus Cristo com medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou crer em Jesus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Está errado, amados. O inferno é bíblico, a gente prega sobre o inferno, toda hora nós vamos pregar que é bíblico. A gente fala do perigo para o inferno, falamos do perigo para o inferno, mas as pessoas não devem ir até Jesus porque tem medo de ir para o inferno. Isso é uma conversão falsa. Isso gera arrependimento falso. Então, amados, nós devemos ir até Jesus porque nós amamos Jesus. Nós vamos deixar de praticar determinado pecado, não porque nós temos medo, mas porque nós amamos a Deus. Nós queremos viver uma vida para agradar a Deus. Nós queremos viver uma vida agora de santidade, de separação das coisas que não agradam a Deus. Isto não com medo, isto com amor. É o que o Senhor quer de cada um de nós. E muitos até pensam: eu vou deixar de fazer isto, porque se eu continuar fazendo isso, Deus não vai me abençoar. Você não deve fazer determinadas coisas, porque você é crente, você é santo, você ama a Deus, você quer servir ao seu Senhor, você quer dar o melhor ao seu Deus. Não é porque Deus vai te abençoar, ou Deus vai te amaldiçoar se você não fizer. Então, mas nós vimos que determinadas pregações do Evangelho têm falsificado falsas conversões, porque muitas pessoas estão se dirigindo a Deus, a Jesus, com medo de serem castigadas, e o intuito está errado, amados. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa a se entristecer pelo pecado, amados. Vai gerar isso. A pessoa não vai deixar de praticar determinado pecado porque ela tem medo do castigo de Deus, não. Ela vai deixar de praticar determinados pecados porque, amados, ela vai sentir tristeza pelo aquele pecado
pecado, ela vai chegar até a odiar aquele pecado, e ela vai chegar a se enojar até daquele pecado. Ela vai ter nojo. Não pode ser por meio, amados. O verdadeiro arrependimento vai levar pessoas a se entristecer pelo pecado, porque se arrependeu-se de verdade, abandonou o pecado por amor a Deus e não por medo do castigo de Deus. Isso é muito importante, amados, a gente falar isso. Então, amados, eu queria trazer umas ilustrações aqui para que os amados pudessem entender a diferença do verdadeiro arrependimento e do falso. Veja só, é como alguém que bebe. Alguém que bebe e vai dirigir. A pessoa sabe, mas que na lei está dizendo para a pessoa não dirigir embriagado. Por quê? Pode causar acidente. O camarada pode atropelar alguém, matar, ou ele mesmo pode se ferir, ou pode ferir outras pessoas. Mas, amados, é como alguém que bebe e vai dirigir. E essa pessoa não está nem aí, porque ela está bebendo e dirigindo. Agora, quando acontece um acidente sério, e essa pessoa mata outra pessoa, e ela é presa, aí ela chega a dizer: eu estou arrependido. Eu estou arrependido. Antes ela não estava bebendo tranquilamente, gostando, dirigindo, bebendo, mas só quando aconteceu uma consequência ruim, aí a pessoa disse: eu estou arrependido. Por quê? Porque foi presa, acidentou alguém, né? Aconteceu alguma coisa, então a pessoa diz que está arrependida, porque estava, mas na realidade ela não está arrependida, porque ela dirigiu bêbada. O arrependimento dessa pessoa, mas é porque ela ter dirigido bêbada causou algo danoso para a própria pessoa. Ela foi parar na cadeia, e lá na cadeia, ou mesmo que se livrou da cadeia, matou alguém, a pessoa diz: eu estou arrependido. Mas se fosse o arrependimento verdadeiro, mas a pessoa tem se arrependido por ter bebido e dirigido o veículo, não teria se arrependido porque matou alguém, ou porque foi preso por esse acidente que cometeu. É como uma pessoa corrupta que rouba, fica rico pelo seu roubo, com dinheiro, do roubo, vive uma vida de luxo, compra tudo que quer, tudo do bom e do melhor, desfruta de tudo que o dinheiro da corrupção proporcionou a essa pessoa, a família dela. Aí, quando é descoberta, é julgada e presa. Na prisão ela diz: eu estou arrependido. Mas o seu arrependimento não foi porque estava roubando, mas porque foi descoberta e presa. Então sua tristeza, seu arrependimento foi por causa da consequência do pecado, e não pelo pecado, porque aquele pecado causou algo de ruim nela própria. Houve um castigo, houve algo. O falso arrependimento, mas leva pessoas à tristeza pela consequência do pecado. A pessoa fica triste por causa da punição e não por causa do pecado em si. Então há muitas falsas conversões, amados, falsos arrependimentos. Pessoas que vêm até Jesus com medo de serem punidas por Jesus, com medo de ir para o inferno, com medo de ficarem doentes, de ser disciplinado por Jesus, com medo do castigo de Deus, e não por amor a Deus, como deveria ser um arrependimento sincero, não por reconhecimento: eu sou pecador, eu cometi erro, eu cometo pecado, eu preciso mudar, eu tenho que abandonar essas coisas. O falso arrependimento vai levar pessoas a ir até Jesus ou até Deus, porque ela tem medo de ser castigada por Deus, ou então porque ela quer receber a bênção de Deus. E não deveria ser assim, amados. Muitas pessoas têm seguido uma religiosidade vazia, sem vida, amados.
Por quê? Porque não houve uma verdadeira conversão, não houve de fato um verdadeiro arrependimento de pecado. Até para as pessoas, seres humanos normais, a gente pode olhar para determinadas pessoas e a gente pode achar realmente que aquela pessoa se arrependeu, realmente ela se voltou para Jesus. Mas Deus, amado, conhece a intenção dos corações. Porque esse povo, meu irmão, pensava que enganava Deus. E eles disseram: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então começamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, porque a sua saída é como a alva, é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia, que rega a terra. Aí o Senhor diz: o que farei, ó Efraim? Efraim é Israel. Depois que eles confessaram, amados, fizeram essa oração, essa religiosidade vazia, o Senhor diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa benignidade é como nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. O Senhor sabia que aquilo era tudo algo passageiro, mas era só porque estavam passando pelas lutas. E o Senhor diz no versículo: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Meus irmãos, minha irmã, não tem nada mais perigoso do que, amados, do que uma falsa conversão. Não tem nada mais perigoso do que isso. E muitas vezes, amados, é quando a religiosidade é sem vida, é uma religiosidade vazia, sem prática, sem obediência da palavra de Deus. A pessoa só está mais preocupada, amados, com as coisas exteriores do culto, mas não está preocupado em fazer aquilo que Deus manda. Tem muitas pessoas assim, mas são muito religiosas exterioricamente, mas por dentro, amados, é como Jesus falou, é como sepulcros caiados. Por dentro estão cheios de podridão, por dentro estão cheios de adultério, de cobiça, de maldade, de homicídio, de rancor, de ódio, de maledicência, de depravação, de imoralidade. Por dentro estão cheios de ódio, estão cheios de assassinatos, e o Senhor sabe de tudo isso, amados. Verso 6, o Senhor diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus é mais do que o holocausto. Meu amado, quando diz porque eu quero misericórdia, aqui está relacionada a misericórdia aqui, a pessoa se consagrar a Deus, a santificar-se diante de Deus. Deus nos quer que a gente se santifique, que a gente se consagre a Ele. Ele não quer, amado, sacrifício, holocausto, coisas externas, coisas que é fácil fazer, coisas superficiais. O Senhor quer, amados, que a gente verdadeiramente tenha uma vida diante dele de santidade, uma vida diante dele limpa, amados, de abandono daquilo que não agrada a Deus. É isso que o Senhor quer, amados. Então, amados, isso é quando se acredita que o que se faz fora do templo não importa naquilo que é feito dentro do templo. Às vezes a gente se engana demais, amados. A gente às vezes acha que é apenas a gente fazer toda essa religiosidade, todo esse culto, né? E tudo se limita aqui. Que Deus não se preocupa com o que a gente faz. Quando a gente sai daqui, é um grande erro, amados. É um grande erro, né? É quando se crê que Deus aceita o culto no templo, sem levar em conta o tipo de vida que se tem fora do templo.
Eu posso chegar aqui, amados, louvando bonito. Eu posso chegar aqui e trazer uma mensagem maravilhosa. Uma mensagem que vai mexer com o coração dos irmãos e das irmãs. As irmãs chorarem, os irmãos chorarem, se emocionar. E mesmo assim eu estou vivendo uma vida, meu irmão, que não agrada a Deus. Isto, se eu estivesse fazendo isso, eu não estaria agradando a Deus. Eu estaria enganando a mim mesmo. Muitas pessoas estão enganando a si mesmo, porque elas creem que Deus aceita o culto do templo sem levar em conta o tipo de vida que elas têm fora do templo. Porque a pessoa tem que ser crente aqui dentro do templo e tem que ser crente fora do templo. Nós temos que ser santo aqui dentro e santo lá fora. Não adianta ser só santo aqui dentro do templo. Por isso Deus não se preocupa, amados, com coisas superficiais. Então, amados, Deus não se ilude com supostos arrependimentos. É aquelas pessoas que eu aceito Jesus e vem à frente, chora, só falta rasgar as roupas, as vestes, mostra que está arrependido, tem toda aquela religiosidade, mas no momento que sai da igreja, volta a fazer tudo de novo. As suas vidas é do mesmo jeito. Isso é arrependimento superficial, amados. Isso é falso arrependimento. Deus não se ilude com supostos arrependimentos, supostas conversões, onde a pessoa só é convertida crente santa dentro do templo, no momento do culto. E nós devemos ser crentes, amados, onde quer que a gente esteja. E isso é algo que deve nos incomodar. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor sobre a nossa vida estão na nossa casa, está no nosso quarto, está no nosso banheiro, está no nosso trabalho, está em todo canto. Estão com tochas de fogo nos observando. E o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Não podemos ser crentes santos dentro do templo e fora do templo. Nós sermos ímpios, perversos, vivendo como descrentes, através também das nossas palavras, atitudes e práticas. Porque, amada igreja do Senhor, podemos enganar as pessoas, mas não podemos enganar a Deus. Isso é algo, irmão, que deve impactar o nosso coração. Amados, Jesus condena a falsa religião. Você vai ver em Mateus 15, verso 8. Mateus 15, verso 8. Jesus condenou a falsa religião dos anciãos, dos saduceus e dos fariseus, que estavam preocupados em guardar suas tradições, seus preceitos religiosos, porém viviam de maneira perversa. Eles estavam preocupados porque os discípulos de Jesus comeram pão sem lavar as mãos. E aí eles chegaram lá em Jesus e disseram: como podem os teus discípulos não lavaram as mãos para comer o pão, como ordena as tradições dos anciões? Aí Jesus disse àquele povo, amados, Jesus os chamou de hipócrita e disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele usou o texto de Isaías, por isso Isaías falou a respeito de nós. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As pessoas podem professar Cristo, professar Deus, dizer que é crente, dizer que é salvo com a boca, mas o coração mostrar outra coisa. Nós não podemos, amados, a nossa boca não pode contradizer o que nós praticamos. Porque o que vai adiantar na realidade, principalmente para Deus, não é o que a gente fala, mas é o que a gente faz. Quando ninguém está vendo.
quando os olhos das pessoas não estão sobre nós. João Batista fez a mesma coisa, amado. João Batista chamou os fariseus e saduceus de raça de víboras, os religiosos daquela época. Não eram convertidos de verdade, não houve arrependimento verdadeiro naqueles homens, mas eram representantes de Deus na época, eram aqueles que interpretavam até a lei, andavam com vestidos longos, gostavam de ser chamados de santos homens. Quando esses foram até João Batista, alguns para receber o batismo, João Batista sabia que muitos daqueles não tinham tido uma conversão genuína. João Batista disse, Mateus 3, verso 7: e vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependam-se de verdade. Vocês estão pensando que vocês vão se livrar da ira vindoura com esse suposto arrependimento falso, de falsa religiosidade? Vocês estão enganados, hipócritas. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, mas não é por temor, de medo, mas é por honrar a Deus, por amor a Deus. Nós devemos amar a Deus. Deus não recebe cultos de pessoas religiosas não convertidas. Não pense que Deus recebe o culto de todo mundo, não, amados. Deus não recebe todo tipo de culto, não. Romanos capítulo 12 fala sobre o que é o culto racional. E o culto racional, a gente apresentar os nossos membros do nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. É uma vida santa e agradável a Deus. Deus recebe o culto de uma pessoa assim. Tem que haver, amados. Tem que haver religiosidade vazia. Mas é uma das características de uma falsa conversão. Meus irmãos, como a gente tem visto escândalos de pessoas religiosas, pastores, diáconos, presbíteros, cantores, cada escândalo terrível, meu irmão. E não é mentira, não, mas coisas terríveis. Num povo que deveria ser santo, num povo que verdadeiramente deveria ter tido um novo nascimento, deveria estar em Cristo, porque aquele que verdadeiramente está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo, mas tem que haver mudança. Na minha vida tem que haver mudança, na sua vida tem que haver mudanças. É terrível, amados. Nós temos visto muitas coisas aí. Muitas coisas terríveis no meio do povo que se diz de Deus. Escândalos terríveis. Teve um pastor, mas que eu trouxe ele aqui para pregar aqui. Ele já pregou aqui há muitos anos. Um pastor que tem uma boa doutrina, a doutrina do jeito que eu creio, prega sobre predestinação. O que aconteceu com esse homem, amados? Vida troncha, uma eleição que não leva à santificação, mas eu não creio nessa eleição. O que aconteceu com essa abençoada? Com a esposa da ovelha dele, fez o casamento. Hoje em dia está com a esposa da ovelha dele, com a cara de pau, com a Bíblia debaixo do braço, evangelizando o povo, enquanto ele deveria ser evangelizado. Você sabe como a ovelha dele deve estar? Revoltada,
Esse rapaz nunca mais vai querer saber, irmãos, de igreja, de pastor. Não vai acreditar mais em ninguém por causa disso. E o pior, meu irmão, até agora não houve arrependimento. O camarada continua com a esposa da ovelha dele em adultério. Então o texto deixa claro, amados, sobre uma falsa conversão, um falso arrependimento, amados. Segundo lugar, uma falsa conversão leva à inconstância. Veja o verso 4, Oséias 6, verso 4. O que te farei, ó Efraim? Efraim aqui é Israel, é a mesma coisa. Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade, em outra Bíblia diz, porque o vosso amor, não sei se alguma diz assim aí, na minha diz assim, porque a vossa benignidade, ou seja, a tua bondade, é como a nuvem da manhã, como o orvalho na madrugada, que cedo passa. O texto deixa clara a indignação de Deus por causa da oscilação do amor, da fidelidade desse povo. Deus sabia que aquela bondade deles era só momentânea. Aquele povo oscilava direto, amados. Tinha hora que estava crendo em Deus, tinha hora que não estava mais crendo em nada. Tinha hora que buscava Deus, tinha hora que não queria mais saber de Deus. Tinha hora que estava procurando se acertar diante de Deus, e tinha hora que já estava todo desmantelado. Era um povo, amados, que Deus se dignou por causa da oscilação, da fidelidade do povo. Por isso Deus usa a imagem de nuvem da manhã, o orvalho da madrugada. E com esta imagem Deus caminha e quer mostrar a qualidade temporária do amor, da benignidade de Israel e Judá. Era algo, amados, que oscilava demais. Deus não se agrada, mas nós não podemos ser crente que oscila toda hora, irmãos. E é uma coisa aqui que muitas vezes tem usado para ilustração e está errado. Tem dia que se ofertar aqui, tem dia que se ofertar aqui, tem dia que não pode, irmãos. A nossa fé tem que estar constante em Deus. Por mais que nós passamos tribulações, por mais que nós passamos luta, por mais que um dia a gente esteja triste, é uma coisa, triste é uma coisa. Agora, sem fé é outra. Chorar é uma coisa, você não crer é outra coisa. Você sentir tristeza é uma coisa, e você está desobedecendo a Deus é outra coisa. Então, mas Deus não quer esta oscilação, meu irmão. Deus se indigna com isso. Deus diz: que farei, Efraim, que farei ao Judá? Porque a vossa benignidade é como nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. O Senhor disse: tudo isto aí é fogo de palha. Já estou cansado disso. Esse povo está dizendo que vai voltar-se para mim, mas eu já sei que logo eles estão se desviando de novo. Logo eles estão voltando atrás. E o verso 5 ele diz: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Meu irmão, Deus não quer crentes genuínos convertidos a Deus. Não podem viver nessa oscilação da fé. Tem hora que o cara está crente, tem hora que não está crente. Tem hora que quer obedecer a Deus, tem hora que não quer obedecer. Tem hora que está um crentão lendo a palavra, orando, acordando para orando, tal. Tem hora que eu não quero mais isso. Que tipo de conversão é essa, meus irmãos? Que tipo de cristãos é esse? Porque quando a gente lê, mas o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê verdadeiras conversões. Aqueles crentes eram firmes. Passavam por luta, choravam, se entristeciam, mas continuavam crentes firmes. Deus não se agrada com pessoas que entendem que está dizendo: eu amo a Deus,
Tem dia que quer vir à casa de Deus, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero evangelizar, eu quero ler a Bíblia, eu quero me santificar, e com pouco tempo depois deixo de fazer tudo isso. Esse ano, Senhor, vou me dedicar mais a Ti. Só falou da boca para fora, daqui a 1, 2, 3 semanas a pessoa volta a esfriar do mesmo jeito. Deus não quer esse tipo de crente, amados. A verdadeira conversão genuína, amados, ela não vai fazer com que a gente fique assim, nessa oscilação da fé. Então, amados, há momentos que a pessoa ama estar na casa de Deus. Alegre, como disseram, vamos à casa do Senhor, e há momentos que odeia. Tem que dizer, eu quero ir para culto. Não, estou à vontade de ir para culto. Eu vou fazer o que em culto, eu vou fazer o que na igreja. Há momentos, amados, que ora, há momentos que está orando, está adorando a Deus, há momentos que está ouvindo a palavra de Deus, há momentos, amados, que não quer mais fazer nada disso. E nós não podemos, amados, estar oscilando na fé. Nós não podemos viver uma vida assim. O Senhor nos deu o Espírito Santo, o Espírito de fortaleza. Então, conversão verdadeira é marcada pela perseverança. Cristãos convertidos de verdade, mas vão perseverar na fé, na produção de frutos. O Senhor nos escolheu para que nós dermos frutos. Você tem dado frutos? Você tem sido um cristão que produz frutos para a obra de Deus, para Deus? Porque o Senhor nos escolheu para isso, amados. Terceiro e último lugar, amados, a falsa conversão produz obras ímpias. A falsa conversão produz obras ímpias. Versos 7 e 10 diz assim, do 7 ao 10: mas eles transgrediram a aliança com Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que espreiteiram alguns, assim a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominação. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinada uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Amados, esse povo, os frutos dele eram coisas maus. A nação estava completamente corrupta, até os sacerdotes, amados, eram assassinos. Os homens que representavam Deus, que levavam sacrifício, o holocausto era assassinos, sanguinários, beberrões, prostitutos, adúlteros. A falsa conversão produz obras maus. Você quer ver se uma pessoa realmente é crente? Quais as obras que ela pratica na sua vida? Eu não estou dizendo, igreja, que o crente não pode vacilar, não, que o crente não possa cair, mas ele se arrepende e volta para Deus. O crente genuíno é assim. Mas quando você vê alguém dizendo que é crente, que faz 10 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos dentro da igreja, e você vê sempre essa pessoa produzindo coisas maus, verdadeiramente, amados, não houve uma conversão genuína. E eu não estou dizendo aqui que eu sou Deus para conhecer o coração, não, amados, é porque nós conhecemos pelos frutos. O Senhor Jesus deixou claro isso, né? A vida de um homem é como uma árvore. Uma pessoa é conhecida pelos seus frutos, assim Jesus nos ensinou.
Jesus disse: você quer conhecer um falso mestre? Você quer conhecer os falsos profetas? Você quer conhecer os falsos cristãos? Pelos frutos conhecereis quem é. Mateus capítulo 7, verso 16 ao 20, ele diz: pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas do espinheiro ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E árvore aqui, amados, está relacionada a pessoas. Jesus está utilizando uma figura de linguagem para mostrar quem verdadeiramente é cristão verdadeiro, convertido, e quem não é. E ele diz: assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Então, os falsos cristãos, falsos mestres, o que é que vai sair dessas pessoas, amados? Coisas perversas, coisas maus. E aí foi como eu estava uma vez conversando com um irmão, amigo meu, que também tem a mesma visão minha da predestinação, que nós não cremos em perda de salvação, mas nós não cremos, com certeza, que um cristão genuíno, ele não vai perder a sua salvação, mas que esse cristão genuíno, meu irmão, ele vai produzir bons frutos, porque a palavra de Deus diz que ele foi eleito para a santificação, ele foi preparado para andar em boas obras, antes da fundação do mundo. E aí o irmão estava dizendo: não, mas tem um irmão dentro da nossa igreja, uma bênção, meu irmão, evangelizava, tal, mas vacilou, desviou, está desviado, mas eu creio que é um crente, é um salvo, está isso aqui, e já faz mais de 10 anos que está fora da igreja, está assim, assado de meu irmão, eu não creio uma conversão desse jeito, eu não creio. Primeiramente, quando a pessoa realmente é um cristão de verdade, Deus trabalha no coração. Ele vacila, ele cai. Deus disciplina, a disciplina traz ele de volta para Deus. Ele não continua no lamaçal da perdição, amados. Ele não é aquilo que Pedro falou: o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada ao lamaçal. Ali, isso é você ver o texto, está falando sobre falsos cristãos, falsos mestres. Mas cedo ou mais tarde eles vão voltar ao lamaçal. Mais cedo ou mais tarde, amados. Então vemos hoje em dia, amados, em muitas pessoas a falta de uma conversão genuína, por causa de que, pastor? As obras maus, irmãos. Crentes que só vêm prejudicando a vida das outras pessoas. Pessoa que diz que é crente e só vem fazendo mal ao outro, enganando, mentindo, trapaceando, agindo com desonestidade, desonesto, corrupto, falso, mentiroso, enganador, fingido, está precisando mais de uma verdadeira conversão. Está precisando, meus irmãos. Pessoas que vai passar anos e anos dentro da igreja, está lá, meu irmão, louvando, pregando, evangelizando, muitas vezes tem ministério dentro da igreja, mas anos e anos traindo a esposa, anos e anos traindo o marido, nunca houve arrependimento, nunca voltou, porque a gente sabe, amados, o servo de Deus pode vacilar, pode, Davi fez isso, Davi caiu, mas Salmo 51 mostra o arrependimento de Davi, pedindo perdão a Deus, e dizendo que enquanto ele não confessou o seu pecado, enquanto ele não abandonou o seu pecado, os seus ossos apodreciam, ele sentia dores, ele sentia terrível, ele não tinha alegria da salvação. Ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, Senhor, não retire de mim o teu espírito. E a oração de arrependimento daquele homem, houve arrependimento, amados. É impossível um servo de Deus
A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Pode acontecer a queda, mas não pode permanecer a queda. Porque o verdadeiro crente, meu irmão, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer ele de volta. Ele vai confessar os seus pecados, ele vai se arrepender. Ele vai voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora não dá mais para acreditar numa pessoa que diz que é crente, que passa anos e anos dentro da igreja e tem a mesma vida que tinha antes. Não dá mais. Não há arrependimento sincero. É apenas remorso. Comete um pecado, todo mundo descobriu, naquela hora aquele remorso, aquele show, depois está fazendo tudo de novo. Metendo as mesmas coisas de novo. Então, mas nós vemos hoje em dia tantos escândalos causados por falsos convertidos. Roubo, adultério, corrupção, mau testemunho, causando destruição. Pessoas que dizem que são cristãos, que onde elas passam, deixam um rastro de destruição. Onde passa, meu irmão, é sua misericórdia. Eu estou lembrado aqui, amados, um certo rapaz, logo no início, a gente começou a congregação aqui, no salãozinho do seu Luziano, uma casa aqui, tem bastante pessoas, e estava crescendo tanto que foi preciso construir aqui e fazer um lugar maior. Muitas daquelas pessoas que faziam parte daqui, por não ter casa própria, se mudaram para outros lugares. Mas eram pessoas que realmente a gente viu de se converter, estavam firmes conosco. Mas muitos, infelizmente, tiveram que ir embora para outra localidade. Alguns de idade, alguns filhos arrumaram trabalho, outros cantos, outros saíram daqui. Mas eu me lembro quando chegamos aqui, e aí apareceu um rapaz, se dizendo que era pastor, uma conversa comigo, Foi até o irmão Givaldo que me apresentou ele, Givaldo, e ele com a esposa dele, fazia parte de uma igreja aqui embaixo aqui, e chegou aqui com uma conversa muito bonita. Mas eu tenho muito receio, amados, de dar um pouco do microfone aqui a qualquer pessoa. E aí eu ficou ouvindo tal. Eu fui na casa dele, minha esposa foi fazer uma visita, A esposa dele veio logo soltar uma ironia com a minha esposa, por causa de uma camisa que ela estava aqui nas levantar, com a manga curta e tal, aquela legalidade, aquele legalismo todo, coisa que a Bíblia não tem nada a ver. Mas aí com pouco tempo, meu irmão, estoura a bomba, a gente descobre. O camarada não era pastor coisa nenhuma, se passava por pastor, veio de Toritama para cá, fugindo. Depois o povo ia atrás dele, matar ele aqui. Esse camarada fugiu. A mulher que disse que era esposa dele não era separada de outro homem, estava dentro da igreja, ele tinha casado, o camarada não era casado. Um desmantelo tremendo, amados. E aí depois o irmão chegou para mim e disse: mas rapaz, aquele irmão lá, meu irmão, eu soube o testemunho dele lá não sei se foi Santa Cruz ou Toritama, terrível. Todo mundo disse que aquele camarada não ultrapassou, era um enganador, era um mentiroso, onde passava mentira. Meus irmãos, no livro de Oséias aqui fala sobre o perigo de uma falsa conversão. Um perigo muito grande, amados, de pessoas que acham que a graça de Deus é uma desgraça, que a graça de Deus não transforma, que a graça de Deus não regenera o homem, que a graça de Deus não santifica o homem, que a graça de Deus salva qualquer um, de qualquer jeito, de qualquer maneira. A graça de Deus, meu irmão, ela nos liberta sim, da condenação da lei, e nos liberta também, amado, da escravidão do pecado.
A graça de Deus nos liberta da condenação do pecado. Nós estamos livres, mas não livres para viver na prática do pecado. Nós estamos livres para viver em Cristo. Não é uma libertinagem. E Deus, amados, verdadeiramente, quem é dele, Ele conhece. E o que nós devemos pregar é sobre a verdadeira conversão. As pessoas têm que vir a Deus, meu irmão, não é com medo do castigo de Deus, não. Tem que vir a Deus, por mais que existe céu e inferno, nós vamos pregar sobre isso, é preciso. Jesus pregou, mas elas devem entender que elas devem ir a Jesus, porque elas são pecadoras. E elas precisam verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, amar a Deus e viver agora uma nova vida, ser nova criatura e viver de uma forma que vai agradar agora a Deus. E isso, amados, com amor. E ela vai servir a Deus com amor. Ela vai fazer essas coisas com amor, mas não vai ser um peso, vai ser algo com amor. Então que Deus, igreja do Senhor, possa estar nos abençoando, amados. Que cada dia mais, amados, o tempo está se aproximando. O livro de Apocalipse deixa bem claro: aquele que estiver sujo, suje cada vez mais. Aquele que estiver limpo, limpe-se cada vez mais. Pois o tempo está próximo. E eu digo aos irmãos, muitas pessoas, infelizmente, morreram dentro das igrejas sem ter tido um novo nascimento, sem ter tido uma verdadeira conversão. Eram apenas pessoas religiosas, e as suas religiosidades eram vazias, era uma religiosidade sem vida, porque não há vida, amados, onde não há operação de Deus e do Espírito Santo, dando nova vida a essas pessoas. Nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma Bíblia isola, não bota essa parte. Não anda segundo a carne, não anda o quê? Segundo a sua velha natureza, como ele andava antes, mas anda segundo o Espírito de Deus. Anda agora o quê? No controle do Espírito Santo. É o Espírito Santo que governa agora a vida dessas pessoas. É uma vida de novidade de vida. Então que Deus possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa estar orando, viu? Vai ter o Evangelho de Vai, mas a gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Ore a Deus para que Deus vá tocando no coração das pessoas, vai abrir os caminhos aí, para onde a palavra de Deus entrar, possa cair, possa ser semeada em boa terra, nos corações certos que Deus preparou para que essa palavra seja plantada e que nessa terra, nesse coração, possa produzir frutos. Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?